Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer essa leitura dando início ao nosso culto nesta noite. Salmos 24. A palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos nesta noite de estarmos na Tua casa, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pela semana que tivemos, pelas bênçãos que recebemos das Suas mãos. Te agradecer pelo Teu sustento, Pai, pelo pão sobre a nossa mesa. Te agradecer, Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecer, a Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, da Tua proteção. Te agradecer, a Deus, porque o Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nesta semana, Senhor, falou ao nosso coração, Senhor, nos orientou, Pai, nos deu ânimo e esperança, Senhor, para estarmos aqui hoje, Senhor, para prestar este culto de louvor e de adoração ao Teu nome. Pai querido, nós intercedemos agora, pedimos, Pai, nesse início de culto, que o Senhor possa abençoar, Deus, e visitar aqueles que estão tristes, desanimados, enfermos, de luto, Senhor. Pai querido, aqueles que por algum motivo não vão poder estar na Tua casa nesta noite, Senhor, que a Tua bênção também nos alcance, Senhor, que eles sintam, Deus, o desejo, Pai, de estar aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, e juntos, ó Deus, nós possamos celebrar, ó Deus, esse culto, que é devido ao Senhor, porque só o Senhor merece. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa vida no Teu altar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aí em pé, vamos cantar o hino 130 do nosso rádio. Hino 130. Oh,
Nós estamos iniciando o mês de agosto e nesses meses que já se passaram, né, quantas bênçãos nós já recebemos das mãos do Senhor, quantas vezes o Senhor intercedeu por nós, nos deu livramento, abençoou a nossa casa. Nós temos muito motivo para agradecer a Deus, né? E nós louvamos a Deus porque o Senhor continua conosco, continua nos abençoando, não é? E eu quero convidar você agora. Nós vamos trazer os nossos pedidos de oração. E eu quero convidar você a continuar crendo que o Senhor pode todas as coisas. Quando nós pedimos com fé, quando nós cremos e entregamos nas mãos do Senhor, Ele certamente ouve a nossa oração. Enquanto nós cantamos um cântico, eu quero convidar você para vir ao altar. Nós temos alguns papéis nos nossos bancos. Você pode escrever o seu pedido de oração e colocar na nossa caixinha para que a gente possa interceder e orar por vocês. Logo em seguida, vou convidar a Fátima para orar por nós. Amém? Vamos louvar o Senhor e trazer os nossos pedidos de oração. Graça e paz, meus irmãos.
peço para os irmãos fiquem de pé para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor, em todo o tempo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sacrifício na cruz, obrigado, Jesus.
Graça e paz, queridos. Nós temos aquele momento dos aniversariantes, amém? Podem ficar sentados quem quiser, quem quiser continuar de pé. Quando a gente for cantar, vocês ficam de pé, por favor, viu? É junho e julho. Hoje eu vou pedir a irmã Sônia para ler os nomes de junho. Chama aí pra gente, por favor. Silas, Moisés, pastor, Ana dos Mãos, eu, Emerson, Marcos. Fala de novo, um de cada vez. Senhor. Aniversariantes do mês de junho. O Silas. Aí? Pastor Moisés, Ana dos Mãos e eu, Sônia. Sei lá, pegar só o presente. E Júlio é o Emerson e o Marcos, mas o Marcos não veio, né? Não veio. Então ficou sem presente. Tá como aniversariante, né, Joel? Estou procurando aqui. Tem um pedaço da letra? Só um minutinho, queridos, que a gente vai cantar. Aí você vem, por gentileza, aqui na frente cumprimentar e abraçar os aniversariantes de junho e julho. Porque quando for o seu, ou se já passou, você vai também querer que alguém venha aqui te abraçar, dar um aperto de mão aqui, te desejar aqui um bom aniversário. Tá bom? Quem puder, tá? Você já conhece esse cântico, né? Já ensinei, já foram a terceira vez, hein? Vamos cantar junto. Um, dois, três. Jesus, hoje na tua igreja, vem aniversário hoje. Dos teus filhos queridos está fazendo mais um ano. Dê a eles um presente, muita paz, muita felicidade. Pois tu és o Pai querido e a teus filhos tu amas de verdade. Parabéns pra você, papapá, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nesse dia tão bonito, te desejo mil venturas. Nosso amor, carinho e ternura. Quero te homenagear, ofertando-lhe uma flor. És discípulo de Jesus, que por nós morreu na cruz. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Já que o pastor está aniversariando, uma salva de palmas para os aniversariantes, por favor. Eu vou pedir para o André orar pelos aniversariantes. Por favor. Isso que é gostoso. A fraternização. Damos graças a Deus mais esse dia de vida. Oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor Deus. Nós celebrarmos mais um ano de vida desse nosso Senhor. Nós te damos graças pela vida de cada um deles. Pedimos, Senhor, que tu abençoe não só as suas vidas, mas também
ser com cada um deles, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas lutas, e abençoe-os para esse mais um ano que eles iniciam nesse mês, nesse ano. Abençoe-os, aceite este mundo e perdoe os nossos pecados, que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos preparar para a ceia. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. A primeira atitude nossa, como igreja, é reconhecer que precisamos do perdão de Deus para continuarmos na presença dele, sermos dignos de sermos chamados seus filhos. Eu quero convidar você para esse momento muito importante do culto, que é o momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que o pecado está sempre diante de nós e que o Senhor possa nos perdoar pelos pecados que nós já cometemos e nos ajudar com o seu Espírito a nos incomodar para não pecar mais. Silenciosamente, por alguns instantes, vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Ouve, Senhor, a nossa oração nesta hora, Senhor. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Antes de participarmos da ceia, Senhor, desse momento tão especial para nós, dessa celebração, Senhor, dessa memória, dessa lembrança tão crucial para nós, ó Deus, para a nossa vida cristã, para a nossa vida contigo, que é a morte e a ressurreição de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, o seu corpo pregado no madeiro. Tem um motivo, Senhor, do nosso pecado, que nos afasta do Senhor, que nos separa de Ti, Senhor. E nesta noite, Pai, nesse momento, nós queremos nos reconciliar contigo através do perdão. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é rico em perdoar, e não perdoa apenas por perdoar, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe, Senhor, quando nós estamos sendo sinceros diante do Senhor, quando o pecado de fato entristece a nossa alma, Senhor. E nesse momento nós queremos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito, falado, pensado, as nossas atitudes, as nossas intenções, Pai. Pai Santo, que trazem tristeza ao teu coração e nos afastam do Senhor. Perdoa, Senhor, nosso pecado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar arrependidos mesmo agora, Senhor. Com um coração sincero, contrito na tua presença. Para que, ó Deus, esse perdão seja derramado sobre nós. Não porque merecemos, Pai, mas porque a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia são infinitos, Pai, imensuráveis, Senhor. Por isso, Senhor, derrama o seu perdão sobre nós, nos perdoa, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a vencer esta guerra contra o pecado, dia após dia. Nós oramos, Pai, nesta certeza de que, se estamos sinceros diante do Senhor, abrimos o nosso coração, o Senhor derrama sobre nós o teu perdão. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para a ceia. Eu quero convidar vocês a colocar de pé para nós orarmos, para consagrarmos os elementos da ceia. Nós te damos graças a Deus pelo perdão em Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, que a tua bênção seja sobre nós nesse momento do culto. Momento onde nós participamos, a Deus, desse momento especial que é a crucificação, o sacrifício de Jesus por nós na cruz.
Pai querido, humildemente nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor consagre essas dádivas, Deus. Consagre esse pão, que ele seja para nós a comunhão com o corpo de Cristo. E ao comermos desse pão, Senhor, sejamos fortalecidos no Senhor. Também te pedimos, ó Deus, consagre esse cálice, que ele seja para nós a comunhão com o sangue de Cristo, Senhor. E que ao bebermos desse cálice, Pai, possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Consagra, Senhor, pois, este pão e este cálice. E consagra a nossa vida ao Senhor também, Pai. Nós estejamos sempre prontos a te servir. Amar o Senhor, Pai, e viver a tua vontade. Fala conosco, Senhor, e que através da ceia, Pai, nós possamos sentir ainda mais a tua presença neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta. É o Senhor Jesus quem nos convida. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela não é da igreja, muito menos da igreja metodista ou qualquer outra denominação. A ceia é do Senhor, que foi ele que morreu por nós na cruz. E o Senhor convida cada um que entregou a sua vida a Ele, está em paz, está em comunhão, está buscando viver em santidade, e reconhece Jesus como seu Salvador e tem fé. São para essas pessoas que Jesus faz esse convite. E eu faço esse convite para você em nome de Jesus agora. O Senhor Jesus te convida a participar da ceia. Se você estiver em paz consigo mesmo, com a tua casa, com a tua família, com a igreja, com o teu trabalho, se você estiver em paz no seu coração, não há impedimento para você participar da ceia. Por isso eu quero convidar você a se aproximar do altar e pegar os elementos da ceia e já se preparando para todos juntos participarmos da ceia. Como nós temos feito, os nossos irmãos aqui da minha direita, lá do final, do fundo para frente, podem vir buscar a ceia para participarmos dela.
A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo oferecido por vós, comam dele todos, sejam agradecidos e façam isso em memória de mim. A nossa gratidão a Deus tem muitos motivos. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Mas talvez o maior deles seja a nossa gratidão pela salvação que temos em Cristo Jesus. Isso só foi possível porque o Senhor não na cruz por nós. Então que nós possamos comer esse pão, se fortalecer nele e sermos agradecidos. Vamos comer o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança. Bebam dele todos, e façam isso em memória de mim, até que eu volte. Eu tenho falado já algumas vezes, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós precisamos estar cada vez mais preparados para esse encontro com Jesus. Toda vez que nós participamos da ceia, nós nos lembramos disso, que Jesus prometeu que ia voltar, e ele está voltando. Tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Nós aguardamos o cumprimento desta promessa para viver com ele na eternidade. E eu quero convidar você a tomar o cálice, renovar a sua aliança com o Senhor, para que esta aliança permaneça até a volta de Jesus. Tomemos. Obrigado, Senhor. Esse momento importante, Senhor, temos na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pelo pão, pelo cálice, por esta lembrança, esta memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz, Senhor. Que nós possamos continuar, Deus, obedecendo a tua palavra e fazendo a tua vontade. Continua conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Um das crianças, começaram a voltar. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de termos essas crianças na tua casa. Pedimos a tua bênção sobre elas, também sobre a Débora, Senhor, que a palavra que a Débora preparou, Senhor, seja algo do teu coração, Pai, e que fique guardado mesmo, Senhor, na vida e no testemunho desses teus filhos, Pai. Nós abençoamos essas crianças, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 19. João, capítulo 19, a partir do versículo 17. Nós vamos ler do 17 ao 22. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer a leitura em João, capítulo 19, de 17 a 22. A palavra de Deus nos diz assim: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Jesus, Rei dos Judeus, e sim, o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus.
Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Amém. Vamos orar. Estamos diante da tua palavra, Senhor. E mais uma vez queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nós, ó Deus, possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer nos ensinar, falar a nós nesta noite. Fala conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Esse texto que nós lemos, na verdade, é uma das narrativas da crucificação de Jesus, que nós encontramos também em Mateus, em Marcos, em Lucas. Mas eu preferi a de João, porque João traz de uma forma um pouco mais detalhada aquilo que aconteceu no Calvário, na ida de Jesus para a cruz e na sua crucificação. E nós, quando lemos esse texto, nós talvez não damos tanta importância, mas nós percebemos em Pilatos, né, a atitude de Pilatos, e esta é uma das coisas que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nessa noite. Pilatos escreve um título e coloca no alto da cruz, que diz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E isso tinha um motivo, não é? Não significa que Pilatos estava reconhecendo Jesus como rei. Não significa que Pilatos estava dando a importância para aquilo que Jesus havia afirmado. De uma certa forma era uma ironia, não é? Era um descaso de Pilatos em relação a Jesus, que se declarava o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. E nós percebemos nessa atitude, ele gostaria que todos que passassem por ali naquele momento lessem e entendessem o recado que ele estava dando. E o recado era que aquele que se declarava rei, em vez de declarar Pilatos como liderança, como autoridade, acabava na cruz, acabava sendo punido. Tanto um judeu, quanto grego, quanto os hebreus, não é? O texto estava escrito em hebraico, latim e grego. E é interessante também a gente perceber que os principais sacerdotes, eles não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo com Jesus. Eles estavam tristes, não estavam indignados, inconformados com aquilo que havia acontecido com Jesus por ele ter acabado de ser crucificado. Na verdade, eles não estavam aceitando aquele título que Pilatos estava dando. Eles estavam dizendo assim: olha, não escreva Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escreva, ele disse que é isso, que é Nazareno, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Até na morte de Jesus, até num título irônico de um líder, os judeus estavam negando o reinado de Jesus, né? E nós sabemos a história. Jesus, ele veio para nos servir, né, como o rei que é, não no sentido irônico, não é, mas no sentido real. Jesus é o rei da nossa vida, é o rei da nossa história, e é um rei que veio nos servir. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso não ficou tão claro neste momento da crucificação, mas ficou evidente no terceiro dia, quando Jesus ressurgiu dos mortos. Somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, poderia vencer a morte, poderia voltar à vida depois de morrer. Quantas batalhas, quantos reis, quantos reinos foram vencidos, quantas lutas aconteceram, quantos reis perderam a batalha e perderam a vida, defendendo o seu povo, defendendo a sua cidade, defendendo o seu reinado, e não voltaram. Mas Jesus, aquele que foi ironizado, aquele que foi blasfemado, aquele que recebe um título com uma certa ironia, um descaso, um desprezo,
Ao terceiro dia ele demonstra que aquilo que ele havia falado e havia prometido se cumpre, que é a sua ressurreição. Mas é interessante a gente perceber no Jesus histórico, no Jesus que passou 3 anos da sua vida anunciando o evangelho, formando os discípulos, né? Um rei que vem para servir, e ele vem com um propósito, servir com um propósito. Ele, na entrada de Jerusalém, que o levaria à cruz, ele entra assentado sobre uma jumenta, não é? Ou seja, o padrão de entrada de um rei numa cidade, no meio de uma festa, era mostrar o seu poderio, o seu poder econômico, bélico, é mostrar o seu exército, né? Como a gente já estudou aqui, a Cíntia já nos mostrou algumas vezes, falou sobre isso, né? Cavalo era coisa de rico, né? Se fosse nos nossos dias, Jesus, ele entraria na cidade, talvez, com um Kwid, com o Fusca. Não, o Fusca já está numa categoria mais de outro patamar. Jesus talvez viesse num carro econômico, ou a pé mesmo, ou numa bicicleta, né? Diferente de outros reis que provavelmente viriam nos seus carros importados, nas suas Ferraris, nas suas Lamborghinis da vida, né? Jesus, na entrada de Jerusalém, ele já mostra um reinado diferente. E o que nos chama a atenção é que a simplicidade de Jesus não tira a sua autoridade. Ele não precisa mostrar, não precisa demonstrar. Aliás, quantas vezes Jesus não falou, não diga isso a ninguém que ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele vem para nos mostrar que há um propósito no reinado dele, nesta terra e principalmente na eternidade. Ele vem nos mostrar um padrão de serviço, de obediência. E quantos reis demonstravam força, demonstravam poder, Jesus demonstra simplicidade. Onde você entra com um cavalo para mostrar ostentação, você pode também entrar com uma jumentinha para demonstrar humildade. E aqui, tirando os animais de lado, por onde nós andarmos, nós podemos entrar como se estivéssemos no veículo mais caro, né, do mundo. Ou nós podemos entrar neste lugar com simplicidade, não é? E num meio de transporte normal. O que nós encontramos é um Jesus que não veio buscar autoridade política, nem conquistar território, mas ele veio para cumprir a vontade de Deus e salvar os perdidos. Jesus, ele veio servir com humildade fazia parte do seu reino. Jesus não usou a sua autoridade, e a gente percebe isso nos evangelhos, para buscar posição, prestígio, não é? Ele veio para servir, e ele serviu. Ele não veio somente falar a respeito de serviço, mas ele veio servir e serviu. Realizou curas, milagres, ensinou muita gente, mudou a vida de muitas pessoas. Não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele ia de cidade em cidade, ou seja, ele não se apegava a nada, senão ao propósito que Deus colocou na vida de Jesus para reinar nesta terra como um rei que prepara a humanidade para viver na eternidade com Deus. Na verdade, Jesus, ele vem demonstrar na sua vida, no seu serviço, não só a humildade, o propósito, mas ele veio nos ensinar também como nós devemos viver em humildade diante de Deus e diante das pessoas que estão à nossa volta. E viver em humildade não significa ser humilhado, ser deixado de lado, ser enganado, nada disso. Viver em humildade é abrir mão de ostentação, de aparência, para viver o propósito, ter no coração como prioridade o reino de Deus. Jesus, ele nos mostra através da sua palavra que ele é um rei que veio nos mostrar que é possível, mesmo diante do pecado que está sempre diante de nós, mesmo diante das oportunidades que nós temos de negar a Jesus, de negar a Deus. E essas possibilidades e oportunidades são muitas. Nós podemos ser enganados pelo interesse, podemos ser enganados por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Nós podemos ser enganados e nos afastarmos de Deus
por aquilo que nós passamos, pelas enfermidades, pelo luto. Fico muito feliz de ver o Isaac conosco hoje. Perdeu o seu pai essa semana. Nós oramos por ele. E eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Estar aqui hoje é uma prova de que há um amor imenso pelo seu pai. Mas a vida continua. Ele já está com o Senhor. Cabe a nós continuar a nossa caminhada. Nada pode nos tirar da presença desse rei. Nada pode ocupar o lugar, o governo da nossa vida, senão Jesus. E nós passamos por isso, uma decepção, uma angústia, uma tristeza, uma perda. Nós já questionamos esse reinado. Mas ele não é rei, ele não é senhor, ele não pode todas as coisas? Pode. Jesus pode todas as coisas. Ele tem poder e autoridade para fazer tudo que você pode imaginar e até o que você não pode imaginar. Deus tem poder para isso. Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. E Jesus veio nos ensinar sobre isso. Nós temos um exemplo muito claro. Antes da crucificação de Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Ninguém se colocou ali para lavar os pés. Era uma prática judaica de alguém, de um servo, lavar os pés daqueles que iam na casa, não é? Por asseio ou por ritual mesmo. Ninguém se dispôs. Todo mundo assobiou, fechou os olhos, e Jesus foi lá e lavou os pés. Porque não é porque ele é rei, não é porque ele é Jesus, não é porque ele é Senhor que ele não vai servir. E muitas vezes o servir é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, e não servir do jeito que a gente acha que deve servir. Porque muitas vezes a gente quer servir, mas ser servido também. Nós queremos servir, mas queremos ocupar cargo. Nós queremos servir, mas queremos títulos. Nós queremos servir, mas queremos fama. Nós queremos servir, mas queremos retorno. Não há interesse de Jesus em aquele que busca servir, senão servir de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, assim como nós devemos amar o Senhor. Ele veio para nos servir. E o Senhor também veio para nos salvar. A palavra de Deus nos diz, quando o texto que nós lemos diz que Jesus ele foi crucificado, e a crucificação de Jesus, ela tem um motivo. A gente já ouviu várias vezes isso, mas eu quero repetir, não foram os sacerdotes, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi a multidão que aclamou para que ele fosse crucificado, não foi nada disso que crucificou Jesus. O que crucificou Jesus já estava no coração dele, antes mesmo dele ir à cruz. O que crucificou Jesus foi o amor que ele tem por nós. Por amor, Jesus morreu por nós, deu a sua vida para nos salvar. Jesus ele não foi para a cruz por falta de poder. Ele diz, você não precisa tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Há uma espontaneidade. Jesus não foi obrigado, agora eu perdi e vou ser crucificado. Vocês conseguiram me pegar. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus pode ficar tranquilo, não precisa vir me buscar, porque eu mesmo me dou. Ele escolhe ser crucificado. Ele escolhe ser como um cordeiro indo a um matadouro. Jesus, ele escolhe dar a sua vida em nosso lugar. Ele toma sobre ele aquilo que nos condenava. Levou Jesus, o seu corpo, os nossos pecados no madeiro, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. A cruz, que parecia uma derrota, foi um lugar da maior vitória, porque no meio ou por meio do sacrifício, Jesus abre o caminho para o perdão e para a reconciliação. E esse caminho que Jesus abriu, ninguém pode fechar, ninguém pode impedir. Assim como a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. O caminho que Deus preparou em Jesus para o ser humano trilhar, se ele quiser a salvação, ninguém pode impedir de trilhar. Se você andar na verdade, Jesus ele mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você permanecer nele, trilhar esse caminho, ninguém vai tirar você, ninguém vai poder impedir você de caminhar na direção da eternidade com Jesus. Só você mesmo. Por isso, Jesus morre na cruz, para perdoar o nosso pecado, para perdoar a nossa iniquidade, para tirar de nós esse peso que foi colocado sobre os ombros da humanidade,
que se chama pecado e que está sempre diante de nós, desde o nosso nascimento. A palavra de Deus nos diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o pecado habita em nós, faz parte da nossa essência, mas não é porque ele faz parte da nossa essência que ele precisa nos dominar, não é porque ele faz parte da nossa essência que ele precisa ditar as regras da nossa vida, a prioridade da nossa vida. A prioridade não pode ser o pecado. A nossa prioridade, que conhecemos a Jesus, precisa ser Jesus. A prioridade da nossa vida precisa ser a presença de Jesus, o caminho que Jesus nos leva a trilhar. E eu quero dizer para você, não é um caminho fácil. O próprio Jesus nos afirma, é um caminho estreito e muitos deixam de caminhar por ele, preferem o caminho largo, mas no final deste caminho estreito há salvação, há eternidade, e é por ele que nós caminhamos. E mesmo que a gente seja abatido, esteja triste, desanimado, isso não pode nos tirar da presença do Senhor, não pode nos tirar do caminho do Senhor. Aquele que foi crucificado por nós e morreu, ele ressuscita para nos dar a oportunidade de ressurreição com ele, para estar com ele na eternidade. Esta reconciliação não é porque nós merecemos, é porque Deus nos ama. Este perdão não é porque nós temos mérito nele, não, é porque o Senhor nos ama. O que você faz, o que você tem, o que você é, não é por mérito teu, é porque Deus te deu. E sabe por que Ele te deu? Porque Ele te ama. Jesus morreu na cruz porque Deus nos ama e enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus é o Rei, né, que veio para servir, veio para salvar, mas é o Jesus também que vai voltar em glória e vem buscar a sua igreja. Apocalipse 19:16 diz: Jesus é o Rei que voltará em glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A segunda vinda de Jesus será completamente diferente da primeira. A primeira, o Senhor Jesus veio em humildade, nasceu numa estrebaria, permaneceu numa manjedoura, mas quando Jesus voltar, Ele vai voltar revestido de glória e de majestade. Todo o seu poder estará plenamente manifesto. Nenhum reino resistirá à autoridade daquele que governa sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor, vai declarar que Jesus Cristo é Senhor. E é toda língua, não é só os crentes, não é só o cristão, não é só o convertido, não. O ateu vai falar, aquele que foi arrogante vai falar, Pilatos vai ter que falar, de joelhos ele vai ter que lhe declarar, já não com ironia, mas com arrependimento. Provavelmente ele vai dizer assim: Jesus, você é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não é nem só o Rei dos judeus. Todo joelho vai se dobrar, o meu, o seu, todos nós vamos nos dobrar diante do Senhor e declarar, vai sair dos nossos lábios: Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu não quero ficar aguardando até Jesus voltar para declarar isso. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver oportunidade, a minha vida vai ser um testemunho deste Deus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apesar de eu passar por lutas, por dificuldades, por tristeza, apesar de eu passar por engano de pessoas, apesar de eu passar por mentiras, por tribulações, ainda assim nada disso pode me impedir de declarar que Jesus Cristo na minha vida é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há outro rei na minha vida, não há outra autoridade sobre a minha vida, senão a autoridade que há no nome de Jesus. E isso é uma verdade para nós e precisa ser, porque essa verdade vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. As pessoas olham para nós e elas enxergam em nós a quem nós servimos. E o que você faz, o que você é, não aqui dentro da igreja, lá fora. O que você é na rua, o que você é no trabalho, na sua casa, vai determinar quem é o rei da sua vida, quem é o Senhor da sua vida, quem governa sobre a sua vida, quem domina a sua mente, a sua alma e o seu coração. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e aquilo que nós somos lá fora. Porque isso vai determinar quem é o rei, quem domina, quem governa a nossa vida. E esta palavra, ela precisa ser uma verdade em nós, porque o Senhor vai estar manifesto, a glória do Senhor vai estar manifesto, o seu reino será eterno, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se você já fez essa confissão, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ainda não declarou, declare isso antes de Jesus
voltar para buscar a sua igreja. Porque quando nós declaramos isso, nós temos Jesus como advogado junto ao Pai. Mas quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós não teremos mais Jesus como nosso advogado, aquele que nos justifica diante de Deus. Nós teremos Jesus como justo juiz. E Ele vai olhar para você e falar assim: você declarou que eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Rei da sua vida. Eu estou no teu coração. Vinde, benditos do meu Pai. Você não declarou que eu sou o Rei da sua vida. Você não declarou que eu sou o Senhor da sua vida. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Simples e claro assim. O Senhor Jesus, Ele veio na sua primeira vinda como homem, na sua segunda vinda Ele vem como Deus. Ele vive como ser humano para nos mostrar que Ele pode, através da sua vida, nos ajudar a vencer tudo aquilo que vem contra nós. Na sua primeira vinda Ele recebe uma coroa de espinhos. Quando Ele voltar pela segunda vez, Ele estará com uma coroa de glória. Quando Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, na sua primeira vinda, na sua segunda vinda Ele virá num cavalo branco. Ou seja, Ele vai estar com sua autoridade, com o seu poder, né? Mas acima de tudo com a sua majestade à vista, para que todos possam reconhecer nele Jesus. Na sua primeira vinda Ele veio salvar a humanidade. Na sua segunda vinda Ele vem julgar a humanidade. Na sua primeira vinda Ele recebeu uma vara com vinagre. Na sua segunda vinda Ele vai receber uma vara de ferro, um cetro de ferro para reinar. Na sua primeira vinda Ele foi tentado por Satanás. Na sua segunda vinda Ele aprisionará Satanás e o lançará no lago de fogo. Na sua primeira vinda Ele foi chamado de Cordeiro. Na segunda vinda Ele vai ser chamado do leão da tribo de Judá. Aquele que veio como servo voltará como juiz e senhor da sua terra. A segunda vinda de Jesus não tem nada a ver com a primeira. A primeira vinda já veio. Ela já passou. E nós aguardamos a segunda vinda. Ele virá como rei, o rei da glória, o rei de vitória, rei eterno, poderoso, rei de justiça, de paz, rei soberano, incomparável, rei que vem para levar o seu povo para viver com Deus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que nós, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter no nosso coração a certeza, a plena certeza de que Jesus reina. Jesus, Ele não está para nos servir. Jesus não veio a este mundo para nos servir. Para que nós sejamos servidos, melhor dizendo. Jesus veio a este mundo para nós sermos resgatados. Jesus não veio para satisfazer os nossos desejos, Ele veio para suprir a nossa necessidade. E a primeira necessidade que nós temos e a mais importante é justamente dEle. É da presença dEle em nós. Por isso o primeiro passo que nós damos na direção do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é abrir o nosso coração e falar: Senhor, reina na minha vida, governa sobre a minha vida, tem autoridade sobre a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que não consigo viver sem o Senhor. Eu reconheço que não há salvação senão no sangue do Cordeiro derramado na cruz do pecado para perdoar o meu pecado. Reina sobre mim. Reina, Senhor da glória, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Reina sobre mim, que o Senhor possa reinar sobre nós. E que nós possamos aguardar o reino dos céus se estabelecer. E Ele começa aqui, nós começamos nos preparando aqui nesta terra para viver com o Senhor no reino da eternidade. A palavra aqui nos diz que Ele nos tirou do império das trevas para vivermos debaixo, colocar os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus. Sobre o reino, sobre o reinado daquele que vive e reina eternamente. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. E que nós possamos ter essa certeza do nosso coração. Que o reino dos céus está próximo. A volta de Jesus está próxima para estabelecer aqueles que são salvos e os que não são.
E aqueles que são salvos vão declarar: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Com o seu joelho dobrado e confessando, com a boca falando, com o coração aberto, dizendo exatamente: Senhor, reina sobre a minha vida e continua reinando por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos ter esse momento para trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu quero convidar você, enquanto nós cantamos o hino 125, que você possa vir ao altar do Senhor. Trazer a sua oferta, o seu dízimo. Trazer o alimento para a cesta do amor, se você ainda não trouxe. Logo em seguida nós vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e também recebendo a bênção, nos preparando para estarmos no nosso salão, no momento de confraternização, de comunhão. Vamos cantar o hino do 125 do nosso inário. Oremos. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua presença neste lugar, Pai. Te agradecemos agora de uma forma muito especial, Pai, pela tua provisão, pelo teu sustento, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos porque nesse momento tivemos a oportunidade de trazer ao altar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, por esses dízimos, por essas ofertas e por esse alimento, Pai, porque sabemos, ó Deus, a importância deles para a tua casa, para a proclamação do teu reino e sustento, Senhor, desse edifício. E te pedimos, ó Deus, consagra, Senhor, esses recursos, para que eles continuem sendo usados com discernimento e sabedoria, Pai, para a proclamação da tua palavra e expansão do teu reino. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por este culto, por este momento, Senhor. Consagramos ao Senhor a nossa vida e pedimos ao Senhor, nos dê uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Reconhecendo o teu senhorio sobre a nossa vida e fazendo a tua vontade, não a nossa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.